Uma amiga que acompanha o nosso curso gratuito Caminhos da Redação nos faz a seguinte pergunta: por que a gente passa tanto tempo, ensino fundamental e ensino médio, estudando gramática e não aprende a escrever bem? A pergunta é bastante pertinente e comporta várias frentes de respostas. A primeira frente é a seguinte: ao aprendermos a língua e ela nos é transmitida socialmente, nós aprendemos também a gramática. Nós incorporamos a gramática da língua naturalmente ao longo do nosso processo de socialização. Caso contrário, não conseguiríamos falar a nossa língua materna. A gramática está incorporada à língua. Então, vou repetir, à medida que a gente aprende a língua pela convivência social, naturalmente que a gente incorpora a gramática da língua. Implicitamente, isso significa dizer que todos nós conhecemos a gramática da nossa língua. Senão, seria impossível nos comunicarmos por meio da nossa língua materna. Então, essa é uma questão. A outra questão é a seguinte: nós não conhecemos teoria gramatical. Querem entender melhor? Uma criança de 4 ou 5 anos, quando começa a dominar a língua materna, ela é capaz de construir frases, períodos até complexos. Ela apenas não sabe que está lidando com questões teóricas da gramática. Então, a rigor, a gente pode dizer o seguinte: nós não conhecemos teoria gramatical. Mas não precisamos ir à escola para dominar a gramática básica da língua que falamos. Neste sentido, o que faz a escola? A escola acaba nos dando a sensação de que nós não conhecemos a nossa própria língua materna. Ao lado disso, ela foca todo e qualquer trabalho na gramática teórica. Ela foca todo e qualquer trabalho na teoria gramatical. Ora, nós, repito, conhecemos a nossa gramática. Nós não sabemos os nomes das coisas. Nós não sabemos como, teoricamente, se dá a construção das frases, a construção dos períodos, a relação entre as orações, enfim, nós não sabemos dar nome aos bois. Dito isto, a gente pode tirar a seguinte conclusão: a escola, no geral, nos ensina gramática, nos ensina teoria gramatical. E nos ensina muito pouco ou quase nada a ler, interpretar e escrever. Depois eu volto a resgatar esse gancho da gramática. Vamos agora para 2 outras competências: a leitura e a escrita. São competências diferentes. O processo que nos leva a ler e entender um texto é diferente do processo que nos leva a escrever um texto. Por isso que eu acabei de dizer, são competências bem diferentes. Eu costumo dizer que, se a pessoa é muito dedicada à leitura, se é um leitor assíduo, essa pessoa está se preparando para ser um bom leitor, para ser um expert em leitura. Mas isso não quer dizer que naturalmente vá se refletir
no desempenho dessa pessoa no que tange à língua escrita. Os mecanismos que nos levam a dominar a língua escrita são bem diferentes dos mecanismos que nos levam a dominar a leitura e sermos um bom leitor. Naturalmente que, prestem bem atenção, para não parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um bom leitor tem meio caminho andado para ser um bom escritor. Mas ele precisa, sobretudo, escrever, praticar. Ele precisa, sobretudo, entender como funcionam os mecanismos do texto escrito. Aí sim, a leitura, tudo aquilo que se apreende das leituras feitas, poderá estar a serviço da boa escrita. Uma coisa alimenta a outra, mas no fundo são competências diferentes. E aqui está uma outra questão a que me referi em um dos nossos primeiros vídeos. A língua falada, ela é aprendida naturalmente pela convivência social. É um processo natural de aprendizagem. Já a língua escrita, não. A língua escrita resulta de um processo artificial de aprendizagem. Tanto que, no geral, nós precisamos frequentar os bancos escolares, as primeiras séries do ensino fundamental, para sermos alfabetizados e, a partir daí, a depender do trabalho desenvolvido, aprimorarmos o nosso desempenho na língua escrita. Então, para não parecer que eu estou desqualificando o que nós chamamos de conhecimento da teoria gramatical. A gramática formal, aquela que a escola tenta nos ensinar, ela tem o seu valor. Ela representa a tentativa de unificar o uso da língua. Mas ela não pode ser o início, o meio e o fim de um processo de aprendizagem. Ela precisa estar a serviço de quê? Da expressão oral e da expressão escrita. Em outras palavras, a gramática é um meio, ela não é o fim. Qual é o fim no que tange ao domínio da língua? Leitura, interpretação, compreensão e escrita. É isso que se persegue ou que se deveria perseguir num processo de aprendizagem e aprimoramento da língua. Para encerrar, então, essa nossa conversa, deem conta do seguinte. Nós passamos 11 anos frequentando bancos escolares no ensino fundamental e no ensino médio. E ao longo de todo esse tempo, os nossos professores não fazem outra coisa senão nos empurrar goela abaixo teoria gramatical. Se isso resultasse em bom termo, nós seríamos todos excelentes escritores. Mas não é isso o que acontece. Por quê? Repito, para concluir, nós estamos lidando com competências diferentes. Uma coisa é estudar teoria gramatical, outra coisa é desenvolver habilidades para ser um bom leitor, e outra coisa é desenvolver habilidades para ser um produtor de bons textos. Agora, essas três competências unidas e, sobretudo, a gramática, a teoria gramatical, a serviço das outras competências,
Quando isso acontece, o resultado é satisfatório. Mesmo porque, não se esqueçam, só se aprende a ser um bom leitor lendo, e lendo muito. Só se aprende a escrever escrevendo, e escrevendo muito. Nós vamos ficar por aqui, mas não se esqueçam. Fiquem à vontade para fazer comentários, dirigir perguntas a mim, para que a gente possa manter essa interlocução sempre viva e consigamos descobrir juntos os caminhos da redação.